Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui participando na nossa aula magna, dos alunos que estão participando e vão poder tirar diversas dúvidas sobre a carreira do engenheiro, sobre as possibilidades de trabalho, tanto no Brasil quanto fora, que essa é uma das intenções de a gente convidar a nossa palestrante de hoje. Certo, a gente vai ter um bate-papo hoje. Gostaria de agradecer a presença da diretora, Evelise, da professora Ana Carolina, por disponibilizar o tempo da aula dela para a gente realizar essa aula, certo? E principalmente para a Raquel, né? Fazia muito tempo que a gente não se via, já estava com saudade, é, mas que se dispôs a vir ter essa conversa com vocês. Eu acho a história da carreira dela bem interessante para abordar diversas outras visões que a gente tem no campo de engenharia de alimentos. Então, nós vamos começar uma conversa com a Raquel, certo? Então, nossa convidada de hoje é a Raquel Silveira Porto Oliveira, certo? Nós nos conhecemos há alguns anos, né, Raquel? Desde que a gente fez pós-graduação juntas, tivemos alguns trabalhos juntos e tudo mais. E atualmente ela se encontra no Canadá, trabalhando em uma empresa e fez a parte de pós-graduação dela lá também. Então, isso é interessante para a gente conhecer algumas áreas de atuação, além da experiência profissional que ela teve aqui no Brasil. Então, eu vou abrir para a Raquel, para ela falar um pouquinho da história dela, onde que ela trabalha hoje, como que ela chegou a esse trabalho hoje, como que ela fez a pós no Brasil e fora e tudo mais. Então, seja bem-vinda, Raquel. Vou fechar meu microfone e minha câmera e pode ficar à vontade, caso você queira compartilhar a tela, fazer alguma coisa, tá? E os alunos também podem ficar à vontade para levantar a mão, que a gente modera as perguntas que vão sendo feitas, ok? Obrigada, professor Éder, por estar presente também, participando, tá? Então, obrigada, gente. Vamos dar início. Bem, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na área profissional. Primeira coisa, eu sou engenheiro de alimentos na Universidade Federal do Ceará. Terminei o meu curso em 2008, foi no final do ano de 2008, e em 2009 eu me mudei para Campinas, onde eu conheci a Leilane, onde trabalhamos juntos, trabalhamos no mesmo laboratório, ela no doutorado e eu no mestrado, e fizemos alguns trabalhos juntos e tudo. Durante a minha graduação, eu também trabalhei em laboratórios, e no laboratório da Universidade Federal do Ceará, e também fiz um estágio numa empresa de castanha de caju, que é um dos polos de produção, né, grande no Brasil, de castanha de caju é no Ceará. Então, trabalhei na empresa Iracema, e trabalhei na área de controle de qualidade nesse momento, quando eu estava no Ceará. Depois, como eu falei, eu trabalhei também em laboratório e continuei mais na parte de laboratório, na parte de pesquisa e desenvolvimento também, na universidade. E eu trabalhei no laboratório de carnes, trabalhando com a parte de produtos cárneos, lá na Universidade do Ceará. Quando fui fazer meu mestrado, mudei um pouco da área, mas ao mesmo tempo mantive um pouco no mesmo foco, porque quando eu trabalhava no laboratório de carnes, a gente trabalhava muito na parte lipídica dos produtos cárneos. E quando eu fui para o laboratório de óleos e gorduras da Universidade de Campinas, eu já tinha um conhecimento sobre essa área de lipídios. Óbvio que quando fui fazer o mestrado, o conhecimento foi maior e a gente fez disciplinas bem específicas para a área de lipídios, que foi bem interessante. E trabalhamos, eu e a Leilane, a gente trabalhou com
quando a gente fez um trabalho juntos, foi a parte de lipídios encapsulados, que também foi o tema de doutorado dela. Então, foi bem interessante essa área também, que eu achei bem produtiva e bem interessante. Em Campinas, eu terminei meu mestrado na área de óleos e gorduras, trabalhei com um óleo subutilizado, então a gente era um reaproveitamento desse óleo. E depois, quando eu terminei o meu mestrado, eu fiquei assim na dúvida, né? É normal a gente ter dúvida, se continua na área acadêmica ou se continua na área de tentar atuar na indústria, né? No meu caso, eu tinha tido essa experiência na época que eu estava na universidade. Eu tive a experiência dos dois. Eu trabalhei na área de indústria e eu trabalhei na área de pesquisa. O meu ideal, o mundo ideal, seria justamente os dois juntos. Trabalhar com pesquisa dentro de empresas, que seria na parte de pesquisa e desenvolvimento, né? E quando eu tive a oportunidade quando eu terminei meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado, até tinha iniciado esse doutorado e tudo, mas com outro foco, que seria mais na parte de farmácia. Porém, eu tive a oportunidade de trabalhar, que eu fiz uma entrevista e tive uma oportunidade de trabalhar como coordenadora de qualidade de uma empresa de também castanhas e frutas secas em São Paulo. Foi um momento em que eu resolvi seguir, continuar com a área de indústria. Passei lá por 2 anos e meio em São Paulo, trabalhando nessa indústria. Lá, eu, coordenadora, virei engenheira de alimentos, responsável técnica da indústria. E quando eu estive lá, tive a oportunidade, quando eu estava em São Paulo, tive também a oportunidade de conhecer, sempre tive o desejo de morar fora, né? Sempre tive o desejo de passar um tempo fora, mas, assim, na realidade, eu queria realmente ter a experiência de morar, passar um tempo fora e ver se realmente o que me interessava mais, assim, onde eu poderia morar e formar minha família, etc., né? E quando eu estava em São Paulo, tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre imigração no Canadá. E quando eu estive lá, encontrei um profissional que estava recrutando estudantes para a Universidade de Laval. E foi onde eu resolvi aplicar o meu currículo para lá. Como foi, né? O recrutador explicou que eu teria que procurar um possível orientador e, a partir daí, a gente entraria em contato com ele, ele iria mandar o meu currículo e ver se ele se interessava no meu currículo para poder fazer um estudo com ele. A princípio, seria um doutorado. Então, assim, eu mandei meu currículo, mandei tudo em inglês, mas a universidade, na realidade, você pode fazer em inglês, mas aqui em Quebec todo mundo fala em francês. E o orientador que era relacionado a isso, ele falava inglês, então para ele ele preferia inglês. A gente começou a tentar falar em francês e ele mudou para o inglês, aí eu continuei no inglês. E aí, a partir daí, a gente aplicou para a universidade e foi aprovado o meu currículo. E depois disso, foi a parte da imigração em si, né? Que a universidade manda uma carta de aceitação para o aluno e o aluno manda para a imigração para poder entrar com o processo de imigração temporária como estudante. No caso, já era casada, já estava com o meu marido, e ele quis embarcar junto porque também ele sempre teve o desejo de morar fora.
No caso, fui eu como estudante, ele como meu acompanhante e como visto de trabalho aberto. Só que temporário e tudo ligado à universidade que eu fui aceita. Chegando lá, aqui, a gente resolveu fazer ele procurando emprego e eu na área acadêmica, fiz as disciplinas e tudo. E um ponto que tinha acontecido era que eu ainda estava sem bolsa, tinha tido as minhas economias no trabalho que eu trabalhava em São Paulo, e a partir daí a gente, com as economias, foi conseguindo, ele encontrou logo um emprego, então acabou dando tudo certo. Não é um processo muito barato, tem que ter uma economia para vir para cá, para poder começar, a gente recomeça a vida, né? Porque a gente não conhece, não tem contatos, não tem a família não está aqui, então assim, acaba que a gente tem que fazer nossa ligação com as pessoas aqui, como começasse do zero, né? Então, foi um pouco difícil no começo, principalmente por conta do impasse da língua, mas com o tempo foi sendo muito bom, a gente começou a conseguir fazer amizades e também a gente começou a assim, a gente começou a estudar mais a língua, então a gente começou a ter contatos com pessoas mesmo daqui, né, ter mais uma relação não de amizade, mas de colega e vizinhos, e então a gente começou a se dar bem nesse aspecto. Na universidade, esse professor que eu tinha sido aceita, ele estava com dificuldade de conseguir bolsas. E também a área que ele estava querendo que eu trabalhasse, que ele queria que eu fosse, não estava ligando o que eu realmente queria, os meus interesses futuros, né? Porque eu queria, na realidade, me estabelecer aqui, que eu estava gostando da cidade, e também queria trabalhar com algo que fosse um produto que desse, tipo, abrisse as portas aqui, né? Porque aqui que é um grande produtor de leite, eles trabalham muito, estudam bastante produtos laticínios. Então, eu estava querendo mais ir para essa área, e o meu professor já não queria ir para essa área, mas tinha outros professores que queriam ir, que precisavam de estudantes para isso. Então, eu acabei sendo transferido para outro professor, e com ele eu consegui uma bolsa, e continuei meu curso, mas em vez de doutorado, a gente fez um mestrado. Pois também eu tinha interesse de trabalhar depois na área, né? E na parte industrial. Então, assim, foi um pouco diferente a nossa caminhada aqui. Eu comecei com o doutorado, depois mudei para o mestrado, mudei também um pouco a área que eu estava começando a estudar, mas foi muito proveitoso, assim, tudo na universidade foi maravilhoso. Aqui eles fazem um pouco diferente do como no Brasil. Apesar de ser o segundo mestrado, teve disciplinas que eram mais ligadas a outra área. Então, assim, outras áreas que eu não tinha feito no mestrado no Brasil. Então, assim, para mim foi tudo complementando. O que mais que eu posso falar para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Eu estou falando aqui, como eu não estou vendo ninguém, eu estou um pouco sem saber se todo mundo está entendendo, se alguém tem alguma dúvida. Se tiverem, é só levantar a mão que, que a gente pode conversar também. Depois que eu estava no mestrado, na pesquisa e tudo, quando eu estava terminando o curso do mestrado, eu fui para um setor que tem na universidade, que eles disponibilizam justamente para ajeitar o currículo e fazer de forma que o seu currículo fique mais
apresentável para uma empresa, por exemplo. Se você, dependendo do tipo de carreira que você queira seguir, se você quer ir na área de pesquisa, eles iriam ajudar a moldar seu currículo para essa área de pesquisa. Se você pretende mais a área de qualidade, eles iriam ajudar você a moldar o seu currículo mais para a área de qualidade. E também a forma de escrever, a forma de apresentar e também não poluir muito, porque assim, aqui eles falam que sempre tentar ser mais sucinto possível, não fazer aqueles currículos quilométricos, e fazer uma carta de apresentação, que é uma carta meio que o que você gosta de fazer, o que é o seu desejo e tudo. Então é um pouco diferente da forma de você procurar emprego no Brasil, mas assim, foi muito bom, e a primeira empresa que eu enviei é a empresa que eu estou atualmente. Eu enviei para essa empresa e fiz a entrevista. E foi meio que automático, assim. Eu enviei para a empresa me chamou para fazer uma entrevista como técnica de alimentos. E depois que eu entrei como técnica, eu estava já na entrevista, eles perguntaram se eu tinha interesse em virar já coordenadora de alimentos depois, pois eu ia substituir uma coordenadora que estava entrando em licença maternidade. Foi assim, três meses eu trabalhei como técnica, já virei coordenadora e até atualmente eu sou coordenadora dessa empresa. E aqui o que eu trabalho mais é na área de qualidade. Então eu trabalho com a parte de APPCC, traduzir de novo porque eu acabo me confundindo porque a gente utiliza muita sigla aqui em inglês, RACEP, e com a área de qualidade do APPCC, juntamente com uma certificação chamada SQF, que é o Safety Quality Food, que é um certificado reconhecido mundialmente, que várias empresas de alimentos daqui eles exigem clientes, no caso de mercados e tudo, eles exigem essa certificação. Então, está sendo bem interessante. Estou trabalhando muito com a parte de legislação, então eu tenho que sempre estar ligada ao que está mudando. Eu acho que o Ronaldo tem uma pergunta. Sou eu mesma. Não, eu Desculpa. queria saber, Raquel, em que ramo de alimento, em que tecnologia mais ou menos você está ligada? Carne, leite, o que é? Ok. Apesar de eu ter feito meu mestrado em leite, que era onde eu iria ter maior abertura aqui, eu vim para a área de carnes, que era onde eu tinha começado a estudar na Universidade do Ceará, né? Onde eu comecei a estudar e trabalhar no laboratório na área foi no Ceará, foi justamente na área de carnes. A gente trabalha com produtos, a gente chama prêt-à-manger, que como a gente pode traduzir isso? Prontos para ser consumidos, que são como patês de carne. Também temos presuntos, temos molho à bolonhesa, que eles vendem aqui também. Tem vários produtos que são bem típicos daqui, né? Que são produtos, a gente chamaria tudo globalmente patê, mas aqui eles falam creton, terrine, que é tipo uma carne, um patê de carne mais rígido, que ele é em formato como presunto, se você for pensar, e ele é espalhável, né? Então você pode passar numa torrada e comer ele depois. E aqui é bem comum do café da manhã as pessoas comerem isso, então assim é um produto bem regional daqui, mas também a gente também tem produtos que são dos mercados, que é presunto, a parte de presuntos, a gente está na área de presuntos e também blanquet,
são vários tipos de grupos de carnes diferentes, né? Assim, de embutidos, no caso. A empresa, o que ela está apostando agora, porque foi essa semana até eles foram comunicar toda a equipe, a gente está trabalhando muito na parte de ser reconhecido como os maiores produtores de produtos biológicos. Então, biológicos seria orgânicos daí. Então, a gente vai ser conhecidos como líderes mundial. O nosso objetivo esse ano vai ser líder mundial da América do Norte, melhor dizendo, de produtos biológicos de presuntos e também produção de porcos, né? Porque a empresa maior, ela é produtora de porcos e no ramo de produção alimentar, que no caso seria a gente, no caso do processamento em si, seria a Prodal, que no caso vai virar a do Breton depois. A gente vai ser um dos únicos produtores de presuntos orgânicos aqui da América do Norte. Totalmente, né? Mas, enfim, isso aí são coisas futuras ainda. Que mais que eu posso falar? Assim, deixa eu te... Bom, tem uma pergunta da... Oi? Tem uma pergunta da Ana Carolina. Pode falar, Carol. Oi, Raquel. Eu também sou engenheira de alimentos, né? Eu me formei na Federal de Sergipe. E, assim, como a gente tem essa experiência, né, agora dos alunos iniciando a graduação, existe uma expectativa muito grande, ou então algumas inseguranças, né, quando a gente está na graduação. Eu, particularmente, assim, durante a graduação, eu comecei a me identificar muito, né, justamente por atuar bastante na pesquisa, inicialmente como voluntária, depois como bolsista ao longo dos 5 anos, né, da engenharia. Eu comecei a me identificar muito com a área acadêmica, né? Então, assim, isso eu vou conversar com eles, né? Tenho uma disciplina com eles aí de introdução ao curso. Eu vou poder passar um pouco para eles isso. Então, nessa oportunidade, assim, eu queria que, se possível, a Raquel explicasse, né? Que se durante a graduação também foi uma montanha-russa, assim, né? Essa questão de agora eu gosto de trabalhar com leite, mas agora eu gosto de trabalhar com frutas, porque, na verdade, o importante é que se entenda que não se existe, né, um roteiro do que você deve gostar ou deve se identificar. Ou, por exemplo, aluno na hora que vai passar por uma seleção de estágio, mas eu não gosto dessa área de carnes, né? Então, assim, a questão é que a área de alimentos ela é muito ampla, né, muito abrangente, tem muitos segmentos possíveis de atuação. E também essa questão da identidade, ela parte muito, na minha opinião, da experiência. Então, limitar a experiência a uma determinada área por uma disciplina, né, ou algum docente que te inspirou, ou algum conteúdo que não foi dos melhores para você, eu acho que é muito injusto, né, então eu sempre acredito que o importante, assim, é que os alunos, e nesse momento que estão iniciando no curso de engenharia, é um curso muito amplo, é um curso que tem muitos momentos assim, mas por que eu estou estudando tanto cálculo? Por que eu estou estudando tanta física? Eu quero tecnologia, eu quero laboratório, eu quero aula prática, né? Então, assim, a gente trabalha bastante com eles essa questão da interdisciplinaridade do curso, da importância dessa formação mais ampla, né, do engenheiro de forma geral, mas, assim, só para que a gente possa, né, de certa forma, incentivá-los e também a entender que não é obrigatório, nesse momento, já definir com o que vocês querem trabalhar, né? Ou já colocar, eu não quero trabalhar na indústria, ou eu só quero trabalhar na indústria. Isso é muito interessante, porque eu tenho um colega meu lá da engenharia de alimentos, que, assim, o perfil dele, desde todo sempre, era indústria. E o Alan, ele se formou, e desde lá, 2007, quando a gente se formou, ele está atuando na mesma empresa, assim, ele dizia, não quero, essa coisa de academia, deixa para vocês aí. Já, para mim, foi o contrário, né, eu já me apaixonei muito pela questão da academia, né, tive a experiência na indústria, porque eu acho muito válida, eu acho que é bem importante que todos os engenheiros que tenham a oportunidade de fazer um estágio
né, que tem que fazer, mas que tem oportunidade, de repente, de ser contratado por essa empresa, né, que tem essa experiência que vai lhe ajudar muito até para quem vai seguir a carreira acadêmica, né? Então, assim, fazendo essa introdução e correlacionando também com o meu histórico, eu queria que a Raquel contasse, assim, como foi, né, no ponto de vista de graduação, esses teus altos e baixos com o curso e também com essa identidade em relação a alguma área. Muito obrigada. Bem, obrigada pela pergunta. Isso aí é um ponto bem importante, porque não sei se vocês entenderam como foi a minha trajetória bem diferente, assim. Não fiquei só em uma área, não fiquei só em um... Eu quis ter a experiência de tudo para depois escolher o que realmente eu queria. No meu caso, quando eu comecei a graduação, eu também tinha essa mesma coisa de por que eu estou estudando tanto cálculo, porque tem tanta disciplina de física, porque precisa tanto disso, né? A parte de engenharia realmente é bem importante, e isso também vai te dar uma abertura muito grande. Eu aqui no Canadá, eu não validei meu diploma para engenheira de alimentos em si, mas eu poderia fazer, por conta que eu sou engenheira de alimentos. Mas como eu não tenho a necessidade, como eu fui para o ramo da qualidade de alimentos, eu não tive a necessidade de realmente validar o meu diploma. Mas isso foi uma escolha minha. Mas tem algumas pessoas que validaram tudo. No meu caso, durante meu curso de graduação, eu tive muita dúvida. Eu queria ter a experiência da indústria, eu queria também a experiência do laboratório. Na primeira vez que eu entrei no laboratório foi como voluntária também, não foi um estágio remunerado, que foi bastante importante para mim, pois eu tive esse contato e, apesar de não ser remunerado, a gente dá um valor muito grande, assim, quando você vê que seu trabalho está sendo valorizado também, mesmo que seja no laboratório ou no trabalho também em indústria, né? Você vê que você vai começando a entender por que você precisa de cálculo, porque dependendo da área de pesquisa que você vai precisar dos cálculos. Então, é importante, cada disciplina tá lá por algum motivo, não é só para encher o currículo de um aluno ou só para encher para encher os anos dos alunos para ele poder fazer terminar o curso, né? Ele está lá por algum motivo, por justamente a gente ter várias áreas de atuação, várias áreas. A gente pode trabalhar na área de pesquisa, a gente pode trabalhar na área de industrial, a gente pode trabalhar na área de pesquisa industrial, que no caso seria o R&D, né, a parte de desenvolvimento de novos produtos na empresa. Aqui tem pessoas que trabalham na parte de R&D, que é pesquisa e desenvolvimento, aí é P&D. No caso, eu tive a experiência de trabalhar no laboratório e na indústria. E, atualmente, o que eu fico mais motivada seria na parte industrial. Eu tive algumas identificações na parte de laboratório e tudo. Eu gosto da parte analítica das coisas, mexer em equipamentos. Adoro, mas, assim, o que eu estou me encontrando muito é a parte que eu estou percebendo que eu estou me desenvolvendo melhor na parte de qualidade, então é essa área que eu estou seguindo mais. Mas é normal. Até 2, 3 anos atrás eu tinha dúvida do que eu realmente queria atualizar, e já fazem quantos anos que eu já estudei, né? Terminei em 2008 a graduação. 3 anos atrás estávamos em 2000, vamos fazer os cálculos, né? 2018, por aí, 19. E lá, até então, eu não sabia muito bem o que eu queria. Assim, eu estava em um outro país, eu estava querendo, entender, queria entrar no mercado para entender como é que aqui também era, né? E
entrei querendo só mesmo uma experiência para depois ir buscando em outros lugares, mas assim, até agora eu estou bem fixa aqui, as pessoas estão gostando do meu trabalho aqui, eles estão me reconhecendo, eles me reconheceram do começo, desde o começo, pelo fato de eu ter entrado, já teriam oferecido, pouco tempo depois, já um cargo maior. Então, assim, você está aberto para as oportunidades, tentar aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades. E uma coisa que eu aprendi muito, e que eu falo para todo mundo, é que o não a gente já tem. Então, assim, não custa nada você tentar, você apresentar, falar com alguém, conversar com profissionais. Isso é muito importante para você saber como atuar, quais são as possibilidades. Então, se vocês tiverem oportunidade durante a graduação de vocês, falem com as pessoas. Assim, se vocês tiverem oportunidade de ir para congresso, o congresso vai ter gente de pesquisa e também empresas. Então, eu aconselho para participar de congressos sempre, porque é enriquecedor, né? Sempre eles vão dar informações. Se tiverem vagas de estágio, também vão falar. Oi, desculpa. Não, Raquel, é só porque nós temos uma pergunta do Maicon. Pode falar, Maicon, com a mão levantada. Oi, bom dia, dá para ouvir? Sim. Beleza. Eu queria saber, assim, essa oportunidade que você teve para ir para a Universidade de Lavali? O Laval. A Laval. universidade... Isso. Ela não era uma oferta fixa, né? Você teve que conversar com pessoas e daí, a partir de um contato, você teve essa oportunidade. Isso vale para qualquer universidade do mundo? Tem que ter alguma relação formal, política entre o país e o outro? Como é que isso funciona assim? Como é que, por que lá? Tipo, por que lá foi mais fácil, né? Ou, sei lá, foi acessível? No meu caso, foi acessível, porque eu encontrei uma pessoa que estava recrutando para a universidade. Mas cada país tem uma sua particularidade. Quando eu estava terminando a graduação na Universidade Federal do Ceará, eu enviei meu currículo e a vontade de estudar fora também, para vários países, na época que eu estava querendo fazer o mestrado. Porém, tentei também em outras universidades do Brasil, né? Então, assim, o que eu aconselho é sempre você procurar. E, às vezes, na própria universidade, existem essa parte internacional, assim, relações internacionais. Então, existem muitos em universidades, ou com outras universidades internacionais, ou com empresas internacionais, eles fazem parcerias. Então, existem pesquisadores que têm parcerias com empresas, então eles fazem estudos para ajudar essas empresas também. Então, assim, é um ramo bem grande. No meu caso, eu tive essa oportunidade com a Universidade de Laval por conta desse recrutador da universidade que estava em São Paulo, participando de eu vou até falar um nome que eu não me lembro direito, mas assim, era como fosse um encontro, como fosse um congresso, um pequeno congresso, justamente de imigração, que era de empresas e de universidades recrutando pessoas para trabalhar no Canadá. Eu acho que muita gente já deve ter escutado que o Canadá é um país que recruta bastante estrangeiros para trabalhar lá, mas, assim, não é tão fácil, né? E agora, com a pandemia, infelizmente, já ficou mais difícil ainda. O processo de imigração é um processo demorado e também caro, então tem que ter uma economia para isso. Mas, assim, a oportunidade que eu tive foi justamente nesse congresso que teve esse recrutador, que eu mostrei meu currículo para ele e ele disse que tinha tudo para dar certo. Então, assim, ele deu a gente conversou bastante. Então, assim, sempre que vocês tiverem oportunidade, assim, meu conselho é sempre que tiver oportunidade, se vocês têm interesse também de morar fora, tudo, durante o curso de vocês, tentar ir atrás
das relações entre a universidade com relações internacionais, ou mesmo vocês mesmos irem atrás de outras universidades que vocês se identifiquem internacional para tentar fazer essa... como é que eles chamam aqui? Exchange. Como fosse... se vocês puderem me ajudar. Network, mais ou menos, né, Carol? Né, Raquel? Que a Carol tá com a mão levantada ainda, não sei se ela quer falar ou se ela esqueceu a mão levantada. Ela esqueceu. E aí tem essas relações, assim, que é tipo como fosse você passar um tempo no país fazendo um estudo e depois voltando e terminar o seu estudo no país, né? No meu caso, eu queria tentar morar já fora do país. Então, eu não quis ter uma relação entre o Brasil e Canadá, porque senão eu teria que voltar para o Brasil e terminar meu curso, passar alguns anos aqui, para depois, se eu quisesse voltar novamente para cá, voltaria. Mas eu estava tentando me estabelecer já no Canadá. Eu não falei também, mas assim, em 2011, em dezembro de 2011, eu tinha vindo para cá, para o Canadá, só por visita mesmo, não foi para estudo, trabalho, etc. Né? Eu tive a oportunidade de visitar aqui e visitei algumas cidades. E foi Toronto, Ottawa, Montreal e Ville-Québec, que é, no caso, onde eu moro atualmente. E nessa oportunidade foi que eu realmente senti que o Canadá seria um lugar bom para mim. Vim justamente na época do frio, para sentir logo o baque como seria, então vim em dezembro. E foi uma experiência boa, óbvio que eu vim de uma forma bem diferente. Uma coisa é você vir como turista, outra coisa é como você vir como residente. Então, bem diferente. Você tem que se adaptar a muito mais coisas quando você é residente. Quando você vai para a área turística só, já é um pouco diferente. Mas foi aí que eu comecei a ter contato com as coisas e saber onde era a universidade, saber onde era os locais. Então, assim, eu acabei tendo essa experiência, fui privilegiada de conseguir vir visitar antes de fazer a imigração, mas muita gente vem sem nunca ter visitado, né? E foi assim, uma oportunidade eu sempre ia para congressos, sempre ia para todas as oportunidades que eu tive, palestras. Quando vinha alguém de fora, de outras universidades, eu tentava participar dessas palestras para entender. Mesmo assim, eu não sendo muito expert em inglês, expert em francês, tudo, a gente vai e tem que estar aberto para as oportunidades para começar, assim, ok, eu preciso fazer a língua, então, já que eu estou focando numa universidade ou num trabalho, numa empresa externa, no exterior, qual é a língua dessa empresa? Ok, é inglês, é o francês, aí você vai tentando estudar a língua também, para poder chegar aqui também não conseguir nem se comunicar, né? O que também é uma dificuldade no começo. Então, o meu conselho também é sempre, se vocês têm esse interesse de morar fora, tentar fazer a língua do local, para você ter mais oportunidades, conseguir se comunicar melhor com as pessoas e também conseguir fazer suas redes de contato. Então, uma coisa importante sempre é redes de contato, mesmo de empresa, mesmo entre professores, pesquisadores. Então, sempre é bom ter essa rede de contato, de você conversar, mandar quem está disponível a conversar também, que vai para esses encontros e tudo. Leilane, você quer falar alguma coisa? O Michael tinha levantado de novo a mão. Estou tentando ser a moderadora. Não, já tirei a dúvida mesmo. É só porque eu também tenho essa ideia de morar fora. Eu queria só mesmo saber se eu não preciso, então, ter nenhuma relação governamental, digamos assim, com essa possibilidade. Eu posso fazer a partir de uma iniciativa própria, proatividade e uma relação entre uma universidade ou mediador de outro país. Não preciso ser nada com o governo. Não, no caso, esse mediador, no caso, por exemplo, professor, se ele está ligado a uma universidade, existe na universidade uma forma
de conseguir esses documentos todos. No caso, eles vão falar, olha, para essa pessoa vir, esse estudante vir, ele precisa ter o visto de estudante e ele precisa enviar esses documentos, eles precisam pagar, por exemplo, exame médico, etc. Então, assim, na universidade mesmo, eles têm essa informação do que você vai precisar. Então, a universidade vai te informar o que você vai precisar e você vai estar com essa relação na universidade e a universidade de relação com o governo. Então, é mais ou menos isso, assim. Mas depende de cada país. Não é padrão de todos os países fazer a mesma coisa. Cada país tem sua particularidade. E importante aqui no Canadá é que cada província também tem sua particularidade. Deixa eu só comentar uma coisa para o Maicon, para ele entender que no IFSC a gente tem diversos contatos com outras universidades no mundo e tal, tem diversas parcerias, não só do campus Urupema, tem no campus Lages, tem parceria na Espanha, tem parceria em Portugal, a gente já mandou aluno para a Itália. Então, a gente tem essa disponibilidade de algumas, mas se você tiver interesse em alguma específica, é só você passar para a gente o contato, que a gente tenta fazer essa burocratização para facilitar a tua vida. Isso faz parte desse grupo de trabalho de internacionalização do IFSC. Então, a gente faz esses contatos e consegue, às vezes, né, nem sempre a própria empresa está disponível, ou a universidade, mas geralmente eles aceitam a gente estudar essas parcerias e tudo mais para abrir a possibilidade para vocês irem para fora. Tá? Com quem que eu converso sobre isso? Pode mandar para nós mesmo, para a coordenação. Eu faço parte desse grupo de trabalho de internacionalização. Assim que você tiver, tipo, não, eu tenho interesse em ir para este lugar. Sim. A gente pode entrar em contato com eles. Tá? Entendi. Fazer um contato formal pela instituição para facilitar essa tua ida. Tá? Aí, caso a gente não consiga, porque às vezes alguns não são totalmente abertos, a gente tenta outras formas, tá? Mas isso facilitaria bastante a tua ida. Entendi. Muito obrigado. Nada. Carol, pode falar. Não... Então, assim, falou, peraí. Oi, desculpa. Quer falar, Raquel? Posso falar depois também. Não, era só acrescentar um pouco o que a Leilane falou. Geralmente, as universidades, elas têm essas parcerias internacionais e, às vezes, elas, quando, por exemplo, eu dou a minha experiência com a Universidade Federal do Ceará, que foi quando eu comecei atrás, né? Eles têm abertura de, por exemplo, se você pesquisar, olha, esse professor tem interesse para ter alunos internacionais e tudo, e nessa área, e acaba que a universidade também vai ajudar você a saber as formas que você poderia ir. Tem um tipo de bolsa diferente, que é uma bolsa internacional, que você poderia tentar por ela para conseguir chegar nessa universidade que você tem. Então, é importante, se você tem esse interesse de contato internacional, você falar com a universidade, sua universidade, para ela pode te ajudar justamente nessa parte de internacionalização para ir para outros locais, né? E para saber quais são os tipos de parcerias, conhecer os países que têm essas parcerias, para saber se você tem interesse de ir para esse país em questão, né? Enfim, desculpa. Imagina, então, só compartilhando também uma experiência que eu tive sobre essa questão de internacionalização, né, de sair. Durante a graduação, eu nunca tive mesmo, assim, o interesse, também no momento não surgiu, assim, uma oportunidade, mas quando eu estava terminando meu doutorado, eu visitei um instituto lá em Estocolmo, né, na Suécia, e aí eu fiquei muito apaixonada, assim, pela estrutura, e eu falei, ai, meu Deus, eu quero estudar aqui, eu quero estudar aqui. Daí eu conversei com o professor e ele falou assim, é só vir, pode arrumar as malas, só que tem um porém, o teu governo tem que te bancar aqui. Então, assim, as portas do meu instituto estão abertas, como ele tinha lá outros brasileiros já, mas ele falou assim, agora é só você ver lá com o teu governo uma forma de... Porque, assim, nesse caso, o que eu estou querendo explicar é que depende muito do programa, depende muito do instituto ou da universidade que você deseja trabalhar.
Então, assim, a Raquel passou a experiência dela como foi na universidade lá, né? Até porque também ela fez um processo, não foi diretamente para estudo, né? Como a gente tem, às vezes, um visto para estudo, ela entrou também por um processo de imigração, né? Que daí eu também tive um pouco de contato com isso, tem alguns colegas meus que fizeram, inclusive hoje são cidadãos canadenses que já estão nos Estados Unidos, né? Às vezes o pessoal faz esse percurso aí, já estão lá nos Estados Unidos, meus amigos meus lá também de Sergipe. Mas, assim, o que eu quero só reforçar para o Maicon é que o que o Maicon deve fazer, então, né, ao longo do curso, ele vai se identificando com a determinada área, ou, às vezes, como a própria Raquel falou, num evento, num congresso, assistir uma palestra, se encantou pela área de pesquisa de determinado pesquisador, daí é pesquisar essa instituição, né, entrar em contato com esse professor também para ver se ele está ali disponível, né, para aceitar esses alunos de fora. Então, é muito esse networking, de ficar trabalhando nesse sentido, e aí entender que em cada país, em cada instituição, tem, né, em cada programa, inclusive, tem o seu fluxo, né, a sua forma de formalizar essas parcerias, esses intercâmbios, né, ou esses programas aí de pós-graduação, ou ainda durante a graduação. E aí, Raquel, eu queria aproveitar como professora, né, que às vezes o aluno reclama quando a gente passa um artigo em inglês, né, porque tem que ler, porque não gosto de ler inglês. É bem importante isso, né, porque é uma unidade curricular que não está prevista na matriz do curso, porque, né, é uma formação à parte. Então, assim, reforçar que a universidade, ela te dá o direcionamento, ela te dá um suporte, mas tem muita coisa que precisa ser feita por iniciativa do aluno também, né? Então, assim, eu falo que não é o professor que forma o aluno, né? Nós somos ali dando esse suporte, essas ferramentas para ajudar esse aluno nesse processo formativo dele. Mas, assim, tem muita coisa, essas experiências, por exemplo, de participar de congressos, de se voluntariar em projetos de pesquisa, de participar de projetos, não necessariamente é o professor que vai até esse aluno, ele vai mostrar as oportunidades, né? Mas não adianta nada se o aluno não se interessar ou se não aproveitar essas oportunidades. Até porque é um processo construtivo, assim, né? Eu falo que não é só sala de aula, pelo contrário, uma formação de um bom profissional, ela não deve ser limitada só ao conhecimento de sala de aula. Então, assim, Raquel, até mais pela tua experiência de ir para fora, né? Cada vez mais a relevância, né? Que é uma coisa que a gente já sabe hoje em dia, do estudo, né, de outras línguas. Então, principalmente aí o inglês, né? Que, digamos assim, que é a língua que a gente tem que realmente, pelo menos, ter o domínio de leitura, né? De comunicação. Então, para os alunos entenderem aí também, no Instituto tem, às vezes, FIC de inglês, né, que são cursos de curta duração, fazer também um cursinho, se possível, né, hoje em dia online as coisas remotas estão mais fáceis até, então, para os alunos também se prepararem para essas necessidades que são extra, né, da formação da instituição de ensino ali. Muito obrigada, é muito legal ouvir o teu depoimento. Eu vou também relembrando o meu caminho, assim como os demais colegas também devem relembrar aí cada um na sua formação. Então, o inglês sempre foi fundamental, assim, tudo que eu fiz teve muita coisa ligada com o inglês, porque é uma língua que, se você for pensar, até nas revistas internacionais, a língua base é o inglês, então, as mais renomadas e tudo. Então, o inglês é super importante e, assim, mesmo aqui no trabalho, por exemplo, vou dar só esse exemplo. Quando eu vou fazer uma validação de qualquer coisa, validação de processos de aquecimento, de resfriamento, são os CCPs daqui, eu tenho que fazer um estudo, fazer a relação com dados de estudos. Então, são artigos internacionais que eu preciso ler e preciso colocar como referência para validar meu processo. Ou seja, sempre tem que estar ligado, você querendo ou não, as línguas internacionais têm que estar, o inglês, no caso, tem que estar, você tem esse conhecimento e ter essa paciência de ler os artigos, ter a paciência de pesquisar e entender o que está sendo dito no artigo, é bem importante. Seja você trabalhando
em empresa, seja você também trabalhando em pesquisa. Pesquisa principalmente, porque a maioria dos artigos são em inglês. Se você quer fazer comparações com os seus estudos, são artigos em inglês, que são com a pontuação mais em cima, né, das revistas mais reconhecidas. Então, realmente, língua é importante para a área, e eu acho importante a gente trabalhar no curso também, né, durante o curso, porque é super importante você ter essa referência de livros também internacionais e revistas internacionais para poder ficar cada dia mais atenados das novidades, né? São as revistas internacionais que vão lhe dar essas informações. Mais alguma pergunta? Eu não sei se eu cheguei a falar de tudo. Eu acabei, como a gente começou a discutir agora, fazer um bate-papo sobre a minha vinda para cá, para o Canadá, como foi a experiência e tudo, eu acabei não sabendo se eu já falei de tudo, falei sobre a minha experiência aqui agora no Canadá, né, no meu trabalho. Mas, enfim, eu, no caso, eu estou nessa empresa, e uma coisa que também o meu foco hoje em dia, além de trabalhar, também é a questão da minha família, né? Estamos construindo uma família, eu estou grávida agora, então eu já estou no meu segundo filho, e eu vou entrar na licença maternidade daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, vou entrar na minha licença maternidade aqui. Então, assim, o interessante também do Canadá para mim foi isso, por conta que eles dão esse valor para a família. Então, você pode passar 1 ano de licença maternidade e não tem nenhum problema de você ser mulher, e para entrar numa empresa, eles pedem até para você no currículo não colocar qual é o seu sexo, para eles não terem formas de discriminação, né? Que eles evitam o sexo, evitam a idade. Você não informa dá essas informações no currículo, porque aqui é proibido as empresas exigirem isso, né? Então, eu achei bacana isso também, a forma deles verem o profissional, né? Para você também, todo mundo vai estar no mesmo nível, sem nenhum tipo de discriminação, porque ela é mulher, que ela pode ter filhos e tudo, então ela não vai dar mais trabalho do que ajudar, enfim. Que é uma das coisas que no Brasil eu sentia um pouco isso, mas estou vendo que está mudando. Eu já falei com alguns amigos que trabalham na parte de RH, e muitas empresas também estão entrando nessa mesma linha de não pedir idade, nem saber sexo, informações pessoais que não precisa ser ditas, né? Que a vida pessoal é uma coisa, a vida profissional é outra. Você pode ser um ótimo profissional e está numa idade já um pouco mais avançada, não tem nada a ver, né? Então, assim, eu acredito que um ponto positivo, assim, que eu acho, né, do Canadá em relação a isso. Alguém tem mais perguntas? Muito interessante, né? Eu acho a tua história bem interessante, justamente por ter essa visão tanto acadêmica quanto da indústria, e às vezes os alunos entram com uma visão e acabam saindo com outra, e eles não têm essa atuação. Precisa alguma licença, Raquel? Eu vou só um segundo. Eu vou precisar usar máscara agora, porque tem gente aqui. Mas, enfim, se vocês tiverem mais alguma pergunta. Alguém teria mais alguma pergunta, gente? Mais alguma colocação? Eu acho que foi bem válida essa participação da Raquel, essa história, para vocês verem que a vida acadêmica e a vida profissional Pode falar, Ronaldo. Não? Abriu o microfone. Sem querer. Então, que existe várias possibilidades, a própria instituição nossa, tudo bem, Ronaldo, sempre tranquilo, acaba ajudando vocês em algumas oportunidades. Vocês viram que a gente tem várias possibilidades de poder fazer essa internacionalização, e
o fato de, além de ter mercado de trabalho aqui no Brasil, eu sei que é uma pergunta bem pessoal, assim, mas em percentual, Raquel, quanto que tu ganha a mais do que tu ganhava aqui no Brasil? Que depois a gente vai ter uma conversa de quanto mais ou menos o engenheiro ganha aqui. Mas aí no Canadá eu acredito que seja um percentual maior, né? Assim, sem falar valores, só para eles terem uma ideia, tipo, de quanto é valorizado aí o profissional fora e tudo mais, porque às vezes aqui no Brasil não é tão valorizado. A gente sabe que atualmente o engenheiro de alimentos aqui no Brasil ganha um piso de cerca de 3 mil até 10 mil reais. Isso a gente encontra em sites que indicam esse valor aqui no Brasil. Queria saber mais ou menos, na conversão aí, um percentual a mais. Eu sei que é bem pessoal, claro, né? Depende da empresa, mas só para eles terem uma ideia, assim. Então, no meu caso, se eu for comparar o que eu ganhava no Brasil, aqui, em relação a números, no Brasil eu ganhava mais. Mas, em compensação, aqui o custo de vida é menor. E também o governo também tem várias coisas que ajudam, incentivam. Então, acaba que o que eu ganho aqui é o que, no caso, eu ganho mais que eu ganho aqui do que eu ganharia no Brasil por conta dos impostos também, de custo também de vida daí, aluguel, etc. Então, assim, hoje em dia eu tenho uma casa própria, então, para isso já vem a comparação, né? Sim, já faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, assim, eu particularmente acho que se eu for contar, aqui eu ganho bem mais do que eu ganharia no Brasil. Por causa dessa diferença de custo, embora o salário em si seja menor. Exato. Entendi. Bem interessante isso também. Eu achei que aí era maior e aí o custo de vida era maior. Bem, tá certo que o teu padrão é São Paulo, né, Raquel? Que o custo de vida é bem mais elevado que Lages, por exemplo. Mas é interessante saber isso também. Eu acho que, não sei se mais alguém tem alguma questão. Se ninguém tiver mais nada, eu queria agradecer, então, essa hora de conversa que a gente teve praticamente. Agradecer muito a presença da Raquel, por compartilhar essa experiência de um engenheiro de alimentos de sucesso, tanto no Brasil quanto fora, né, digamos assim, que acaba incentivando nossos alunos, né, a continuarem no curso, a se dedicarem a uma determinada área, ver o que precisa, se quiserem ir para fora e tudo mais. Então, muito obrigada, Raquel, obrigada aos professores que estão presentes. Ana Carolina quer falar mais alguma coisa? Evelise? Oi, eu quero só mais uma vez agradecer a Raquel e também dizer para os alunos que muitas desses insights que a gente teve nessa conversa hoje, a gente também vai tratar na nossa disciplina, né, de Engenharia, Sociedade e Cidadania. Então, a gente vai ter assim, algumas aulas para conversar sobre as possibilidades de atuação, né, o mercado de trabalho, questão de remuneração também. Então, assim, vai ser muito importante quem participou, né, e quem não participou assistir a gravação, porque a gente vai, através dessa conversa aqui, né, resgatar alguns temas para as nossas aulas, para que a gente possa discutir e apresentar cada vez mais para vocês, né, as possibilidades de atuação desse profissional aí da engenharia de alimentos. Então, muito obrigada, Raquel, sucesso aí na sua vida no Canadá, também aí sucesso aí em relação à sua família, né, boas-vindas para o seu bebê. E agradecer, então, também a Leilane pela oportunidade, né, de, como professora da disciplina, estar aqui participando e discutir um tema que é tema de um conteúdo previsto na nossa ementa. Então, muito obrigada a todos e um ótimo final de semana. Obrigada pelo convite também. A Evelise quiser falar também, desculpa. Na verdade, só mesmo agradecer. Tá? Muito obrigada, Raquel, aí pela tua disponibilidade, agradeço também a professora Leilane pela organização, pelo convite, e creio que essa conversa ela foi uma conversa de muito entusiasmo, né,
para a gente ver aí o quão importante as atividades e as ações que estão além da sala de aula, né? Fazer um curso superior não é somente frequentar as aulas e cumprir aquelas unidades curriculares, atingir ali aquele êxito. É um mundo à parte, um mundo que realmente vai fazer com que as oportunidades apareçam, né? Então, Raquel, sucesso aí na tua trajetória, que já é uma trajetória de sucesso. Fico muito feliz de ver, né, brasileiros aí fora do país e são um exemplo muito bonito, né, e de competência e de sucesso. Felicidades a você, a família, né, e sucesso aí nos seus trabalhos. Um abraço a todos, um bom final de semana. Bem, obrigada pelo convite. Eu vou disponibilizar, deixar com a Leilane meus contatos e tudo, se alguém tiver alguma pergunta, depois os outros alunos que não pôde assistir, se quiserem entrar em contato e tudo para tirar alguma dúvida, eu fico disponível. É um imenso prazer participar e muito obrigada pelo convite. A Leilane, a gente... Nossa, foi muito bom ter começado. Quando ela me chamou, eu não pensei duas vezes, né? Óbvio que eu vou aceitar, porque além de gostar de falar sobre essa experiência, porque eu tive dúvida quando eu vim para cá, não tinha muitas pessoas de referência, então manter já um contato de uma pessoa fora, eu acho que é bem importante. Então eu fiquei muito feliz com o convite e obrigada a todos.